Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Espero que sim. A professora está bem também. Vim aqui falar sobre a nossa aula de hoje. Hoje, que é sexta-feira, nosso último dia de aula da semana, não é? Depois nós teremos aí 2 dias para ficar em casa com o papai e com a mamãe, descansar, brincar bastante, não é mesmo? Então vamos começar falando sobre o nosso calendário. Deixa a professora abrir aqui nosso calendário. Olha só. Ontem foi quinta-feira, que foi uma outra aula gravada, não é mesmo? Hoje a nossa aula é gravada também. Ontem foi dia 15, depois do número 15 vem o número 16. Para formar o número 16, número 1 junto com o numeral 6. Ontem foi quinta-feira, hoje é sexta. Depois vem o sábado, depois do domingo e depois começamos a nossa semana de novo com a segunda-feira, certo? Nós estamos no mês 4, que é o mês de abril, e o ano é 2021, certo? Hoje a professora vai começar a nossa aula falando sobre uma data muito importante, principalmente para gente, né? Para nós, para gente não, né? Para vocês, crianças que adoram ler, que adoram ouvir histórias. Então, a professora veio aqui contar para você que no dia 18, lembrando que hoje é dia 16, então dia 18 é domingo. Dia 18 nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Olha que legal! É uma data muito importante. A gente conta bastante história aqui na escola, não é? Vocês não gostam de ouvir história? Então, no dia 18, que é o domingo, nós comemoramos o dia do livro. Imagina se não existissem os livros, que chato seria. A gente não poderia viajar. Lembra que quando a gente ouve a história, a gente parece que é o personagem. Entra lá na história, fica ouvindo tudo como se fosse a gente mesmo participando do livro, não é? Então, para comemorar esse dia, hoje a professora trouxe uma história. Então, na história, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa data, tudo bem? Então, antes de começar a nossa história, como que a gente faz? Cantamos a nossa musiquinha, né? Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, mora uma menina que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique bem quietinho assim. Agora vamos ouvir a nossa história. A professora hoje trouxe uma história diferente. Olha só, é uma história dentro da lata. Então a professora vai tirando aqui a história e mostrando para você enquanto eu conto do que se fala na nossa história, tudo bem? Olha só. No dia 18, a professora vai deixar aqui do ladinho para você conseguir ver. No dia 18 de abril, a professora falou que era um domingo, né? Nós comemoramos a data do Dia Nacional do Livro. E você sabe por que essa data existe? Não? Eu vou te contar então, hein? Olha só. Essa data foi escolhida para homenagear o escritor brasileiro Monteiro Lobato. Você já ouviu falar sobre Monteiro Lobato? Aquele criador dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sendo 18 de abril o aniversário dele. Então, no dia 18, além de comemorar o Dia do Livro, nós comemoramos também o aniversário do Monteiro Lobato. Vamos descobrir daqui a pouquinho quem é o Monteiro Lobato, hein? Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, aqui em São Paulo. Olha só, é pertinho. Desde pequeno, ele gostou muito de leitura, ele gostava muito de leitura. Então, resolveu escrever para as crianças, se tornando mais tarde o pioneiro da literatura infantil. Olha só, hein? Deixa a professora pegar aqui o próximo. Monteiro Lobato escrevia muitos livros, mas a sua obra principal e mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já deve ter ouvido falar, né? Você já ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? É uma obra bastante conhecida. Foi publicada há muito tempo, lá em 1920. Olha só, a professora nem pensava em ter nascido ainda.
mas ficou famosa por dar vida aos personagens inesquecíveis também em uma série da TV. Quer saber quais são esses personagens? Vamos descobrir com a professora? A boneca feita de pano nasceu muda, mas lá pelas tantas ganhou uma pílula falante do Dr. Caramujo e não parou de falar mais coisas divertidas. Essa é a boneca Emília. Você lembra dela? Depois nós temos aqui a Dona Benta, a avó da Narizinho e Pedrinho. Ela é uma das personagens maternas mais queridas. A Dona Benta ilumina os pequenos com a sua sabedoria e entusiasmo. Ela adora geografia, astronomia, física, além de suas histórias fascinantes. Depois nós temos aqui a tia Anastácia. Você conhece a tia Anastácia, aquela cozinheira? Ela ajuda a criar os netos da patroa com muito carinho e ainda traz um pouco de cultura para contar para as crianças, as lendas dos nossos pais. Seus quitutes são aplaudidos, principalmente o bolinho de chuva. Este daqui é quem, hein? Vamos ver? O tio Barnabé. Ele é muito sabido, sabe tudo sobre florestas e sobre o folclore brasileiro. Depois nós temos aqui a Narizinho. Ela tem esse apelido por ter um narizinho arrebitado. E, carinhosamente imaginativa, ela adora ouvir as histórias de sua avó, na companhia da sua boneca de pano Emílio e do seu primo Pedrinho. Este é o Pedrinho, ele é o primo da Narizinho. Ele mora na cidade grande e vem para passar as férias no sítio. Corajoso, ele sempre se mete em aventuras pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só. Depois nós temos aqui, quem é esse? Você já ouviu falar? É o Visconde de Sabugosa. Este sábio boneco foi feito de um sabugo de milho pelo Pedrinho. Depois de ser esquecido em um livro, ele virou a inteligência em pessoa e vive a desfilar seus conhecimentos. Seu único problema, uma certa boneca de pano que vive a desafiá-lo. Quem será essa boneca de pano, hein? E esse daqui, o leitãozinho? O Rabicó. É um leitãozinho bem gordinho e fofinho, que adora. Opa, deixa a professora se perdeu. Ele é um gordinho e fofinho. Ele aceita se casar com a boneca Emília. Ele quer se casar com ela de qualquer jeito. Contudo, ele é protegido pela Narizinho. E essa daqui? Você tem medo dessa? Você já viu quem é essa personagem? A Cuca. Este personagem do folclore brasileiro tem um corpo de jacaré e cabelos loiros. Ela é alta e bem grande. Ela atiça o imaginário da Narizinho, do Pedrinho e da Emília, e também dos leitores do sítio. Olha só, tem mais um personagem aqui. Esse você conhece, né? Que nós falamos muito sobre ele lá na nossa aula sobre o folclore. Mais um personagem do folclore brasileiro que aparece em algumas histórias do sítio. Sempre muito levado, apronta muito no sítio. É o Saci. Este daqui é o Quindim. Os amigos da turma do sítio também aparecem em algumas histórias. Olha só. Você conheceu um pouco sobre a vida do Monteiro Lobato e seus principais personagens. E aí, você gostou, Rafa? Mais importante do que celebrar o dia do livro é saber o quão importante é a leitura do nosso dia. Quando a gente lê, viajamos sem sair do lugar, não é verdade? Lembra que a professora falou? Quando a gente está ouvindo uma história, quando a gente está lendo, parece que a gente está lá dentro da história, né? Parece que somos os personagens de verdade. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a literatura infantil? Espero que sim. No dia 18, então, nós comemoramos essa data, certo? Muito bem. Então, aqui a professora contou a história sobre Monteiro Lobato, sobre os personagens do sítio. Se você ainda não assistiu um desenho sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, você assiste no YouTube, pede para a mamãe colocar. É muito legal, é muito divertido. Todos os personagens são muito divertidos. A Emília, ela é muito legal, não é mesmo? Então, muito bem. Olha só. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer atividades sobre os livros, certo? Olha só. A professora mandou aí para você. Opa, a professora não está conseguindo mudar de página. Só um minuto. Aí, pronto.
Olha só. Vamos começar por essa atividade aqui. Quem é essa bonequinha mesmo? Aquela boneca que tomou a pílula falante e ela fala, 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 fala sem parar. Ela é a boneca Emília. Olha só, nós temos aí a boneca Emília, mas tem alguma coisa diferente nela, né? Olha só como ela é de verdade. O que está faltando aí para ela ficar parecida? Primeiro, nós iremos pintar a nossa boneca Emília com muito capricho, deixar ela bem colorida, igual ela é de verdade, bem bonita. Depois de pintar, o que nós iremos fazer? Você sabe identificar o que está faltando aqui no nosso desenho? É o cabelo da nossa boneca, não é? A professora mandou aí folhinhas coloridas para você. Eu mandei a folhinha laranja e vermelho. E você irá recortar quadradinhos ou retângulos, o que você preferir, para colar no cabelo da Emília. Olha como o cabelo dela é lindo, todo coloridinho. Então, nós iremos recortar e fazer a peruquinha da nossa Emília, depois de pintar, certo? Vamos deixar a nossa Emília, aquela boneca falante, bem colorida e bem bonita. Depois nós temos mais uma atividade. Ah, professora, esqueceu de um detalhe aqui. Antes de fazer a atividade, vira a folhinha, escreva seu nome e a data de hoje, certo? A professora acabou esquecendo de falar sobre isso. Depois nós temos aqui mais um personagem do nosso sítio. A professora falou sobre ele. Você se lembra o nome desse personagem? Deixa a professora pegar aqui para mostrar para você, ó. Este daí é o nosso amigo inteligentíssimo Visconde de Sabugosa. Olha só o nosso amigo Visconde de Sabugosa. O que você acha que está faltando acontecer aí no nosso Visconde? Olha só. Primeiro, então, igual nós fizemos com a nossa boneca Emília, nós iremos pintar o nosso Visconde de Sabugosa. Se você tiver dúvidas de como pintar, se você quiser pintar igualzinho ele é, um personagem de verdade, assista o desenho antes de fazer a atividade do sítio do Pica-Pau. E aí você vai olhar todos os personagens para fazer igual. Tudo bem? Então, nós iremos fazer uma barba do nosso Visconde de Sabugosa. De que forma nós iremos fazer isso? Você vai precisar de um garfo e guache laranja. Você vai molhar o seu guache no garfo e vai fazendo toda a barbinha do nosso Visconde. Olha lá como ele tem um cabelinho e uma barba laranja bem grande. Tá vendo? Nós iremos deixá-lo igual, mas primeiro você tem que pintar com bastante capricho, hein? Olha só como que ele vai ficar. A professora fez aqui para mostrar para você. Então você vai molhar o seu garfinho lá no guache laranja e vai fazer toda a barbinha do nosso Visconde, certo? Antes pinta tudo para para você conseguir fazer com o guache depois e deixar secando. Antes de utilizar o guache, vira a folhinha, escreva seu nome, tá? E a data de hoje. Gostou? Nossos dois personagens do sítio que nós iremos pintar? Sim? Por último, no final de semana, essa atividade não precisa ser hoje, você vai pintar o nosso livro que a professora mandou aí para você. Esse eu mandei lá no início do ano, tá? Junto com as atividades de datas comemorativas. Então, você irá pintar com bastante capricho o nosso livrinho, onde a gente comemora lá no dia 18 do 4 o Dia Nacional do Livro Infantil. E todas essas atividades a professora vai olhar na segunda-feira, hein? Então, capricha. Outra coisa, não esquece de tirar uma foto bem linda fazendo a atividade. E depois, com a atividade feita, mostra para a professora para colocar lá no Facebook da escola junto com os seus amigos que vão fazer atividade hoje aqui na escola também. Combinado? Sim. Fácil ou difícil fazer essa atividade, hein? Conta para a professora. Eu acho que é muito fácil, né? Outra coisa que a professora já ia esquecendo de falar é: a professora mandou aí para você um livrinho para você pintar. Este livrinho você precisa pintar todo de uma vez? Não, mas a professora gostaria muito que você pintasse todos os personagens com bastante capricho e depois mostrasse para a professora como ficou. Tudo bem? Eu ainda não grampeei para ficar mais fácil para você ir soltando as páginas, então eu coloquei um clipe e aí você vai soltando as páginas para pintar os personagens. Quando você for pintando, você pede para sua mamãe ler o que está escrito, porque tem lá uma observação com o nome dos personagens mostrando quem são.
Tudo bem? Então, capricha bastante. Aí, o livrinho você pode ir fazendo depois com o tempo, tá? Não tem pressa. Se você não quiser terminar no final de semana, não tem problema. Na outra semana você termina e mostra para a professora. Combinado? Sim? Muito bem. Então, não se esqueça que hoje é um dia muito importante para a nossa literatura. Estamos sobre o dia do livro. Então, capricha bastante nas nossas atividades, certo? E eu te espero aqui segunda-feira, 1 hora da tarde. Combinado? Sim, não se esqueça da nossa fotinho, hein? Um beijo, Rafa. Fica com Deus. Tenha um ótimo final de semana. Aproveita bastante, descansa, brinca. Se conseguir, vai andar de bicicleta, não é mesmo? E segunda-feira venha preparado para nossa aula. Segunda-feira também será um dia muito especial, hein? Só vou contar na segunda o motivo, tá? Um beijo. Fica com Deus e até segunda. Tchau, Rafa.